Agora sim. Pô, tinha travado Você tudo, falou em não entendi nada. desocupação, até caiu a live. Olha só. Você viu? Começamos a Caramba, o falar de medo foi tanto que desocupação. ela caiu. Desocupação é um assunto meio polêmico. Tá vendo? Nossa, até a internet. Uf. Eu fiz um podcast para a OAB, cara, com a Soraya Mazzaropi, e a gente falava só de desocupação no podcast. Eu fiz até uma live agora, terça-feira, com ela, também falando sobre desocupação. Tem tanta polêmica para falar de desocupação, que Eu a falo live que tem até tantos caiu. causos que se eu for contar dá para escrever um livro. Porra, o Instagram não aguentou, não. Mas o que a gente estava falando aqui, gente, que desocupação nada mais é do que mais uma etapa do procedimento de leilão, né, de todo o procedimento do leilão, e que a gente trata essa etapa as mais diversas formas. Por quê? Porque cada caso é um caso, né, Bibiana? Cada caso, cada leilão tem uma história diferente, tem um ocupante diferente, que pensa diferente, que vai reagir ao nosso contato diferente. Então, não sei como a Bibiana faz, mas eu vou perguntar ela já já. Eu costumo fazer contato com depois que eu dou entrada no registro, principalmente, eu costumo fazer contato com os ocupantes para a gente tentar entender a necessidade daquela pessoa de desocupar o imóvel, né? Porque muitas vezes o ocupante está realmente quebrado de grana. O cara, imagina, está perdendo o apartamento, ele já está devendo Deus e o mundo. Muitas vezes ele não tem dinheiro nem para se mexer. E aí a gente tenta, de alguma forma, negociar com ele a melhor saída, tanto para ele quanto para o comprador do imóvel, para o arrematante, né, que é o nosso cliente, investidor. Então eu tento fazer contando a necessidade, e muitas vezes a gente ajuda com algum auxílio financeiro lá, né? Um pago frete, ajuda de alguma forma para que o ocupante saia o mais rápido possível do imóvel. Me diz aí, Bibiana, como é que você faz essa estratégia de desocupação? Eu primeiro vou começar puxando a orelha. Quem tem medo de desocupação tem que ter medo é de comprar imóvel de leilão sem fazer uma planilha de custo. Exatamente. Se você tem medo de Exatamente. desocupação, isso é um medo dos menores. O medo maior é quem vai lá, acha legal, vai compra sem saber quanto é o valor do débito, sem saber qual é o valor de mercado. E esses sim são os medos que as pessoas têm que ter. Não é da desocupação. A desocupação ela vai acontecer. De uma forma ou de outra, ela vai acontecer. Quem vai definir se vai ser pelo amor ou pela dor é o ocupante. É o Eu falo que ocupante. a gente sempre, eu tento fazer desocupação da forma mais humana e mais sensível possível, imaginando que ali do outro lado tem uma família que perdeu seu imóvel e que está tendo que desocupar. E tem um outro detalhe também que eu sempre procuro conversar isso com o ocupante quando a gente tem a brecha, né? Porque muitas vezes o ocupante também não quer conversa, acha que você é um inimigo, que é o quê? O cara às vezes pode ter um saldo positivo para receber lá do banco. Porque dependendo do valor da dívida, dependendo do preço que o imóvel for vendido, ele tem um pedacinho lá para receber do banco. Uhum. Então, até nisso, a gente pode ajudar, né, a pessoa. Agora, tudo tem que ser, assim, Não, é por isso que eu falo, vai como muito prova, né? da forma como ele recepciona a gente, né? Eu falo que é sempre Exato. um baque. A gente, após o registro feito, também é um momento que a gente aborda, a gente notifica, mas tenta o contato por telefone, né? Se aproximar. E a gente fala: olha, a gente quer desocupação de uma forma mais humana, sem fazer ninguém passar vergonha, sem ter. é, Sabe, de uma forma a tentar proteger aquela questão. Eu já tive comprador, ex-mutuário que comprou o imóvel de novo. Já tive inquilino que era quem morava, que comprou o imóvel. Então, assim, existem N casos. Eu falo que a desocupação, da pior forma, que eu falo que é na dor, que é com o oficial de justiça, indo lá, tirando na marra, é 5% do total. Porque quando eles veem É que o verdade. que está acontecendo, que a coisa está indo para aquele caminho, porque o oficial de justiça geralmente ele vai uma semana antes de cumprir o mandato para poder avisar, porque o oficial de justiça também não gosta de cumprir mandado de emissão. Eles vão lá e Não, porque é avisam, e a pé na pessoa porta, mete o né? pé. Na regra é pé na porta, né? É pé É, na porta, polícia, a regra é essa. Né? Então, é. normalmente eles fazem isso, eles vão dias antes, avisam, ó, vou voltar aqui no dia tal e na hora tal, ou me pergunta, muitas vezes o oficial de justiça liga pra gente combina a diligência, né, para cumprir juntos, eu costumo acompanhar o oficial de justiça, e muitas vezes ele pergunta, qual é a situação lá, doutor, qual é o cenário? Eu falo, ó, o cara tá resistente, pode já chegar com a PM, porque o cara tá resistente. Ou não, eu falo, não, teve um caso do locatário, era um locatário, e o cara recebeu a gente com um cafezinho e bolo, cara, lá no recreio. Então, assim, tem casos e casos. E a gente foi o que a Bibiana falou, a gente tenta fazer sempre da forma mais humana possível, né? Porque nesse momento, no momento em que o ocupante deve sair do imóvel, ele já passou por todos os procedimentos, ele já ficou devendo, ele já foi intimado para purgar a mora, se foi no leilão judicial, ele já está respondendo o processo há 5 anos ou mais. Então, nada ali é novidade para ele. Ele já pesquisou no Google, ele já perguntou para o amigo, ele já jogou no chat GPT, ele já sabe o que vai acontecer, ele já sabe todos os procedimentos. Ainda assim, a gente explica, ainda assim, a gente diz que não quer chegar naquele ponto, né, que é para poder a gente conseguir fazer essa desocupação da melhor forma possível.
E um número que eu trago, gente, 90% das desocupações elas são feitas de forma amigável. O que que é isso? A gente chega e negocia com eles, como o Norberto falou, ou pagar uma mudança, ou pagar 2 meses de depósito do aluguel da nova residência dele. Ah, cada caso é um caso, mas a gente negocia isso de uma forma. A gente muitas vezes compra os móveis que tem, se tem alguma coisa interessante dentro do imóvel que interessa para o novo comprador ficar, sei lá, os planejados, cortina de vidro. Eu já comprei cortina de vidro, fechamento de varanda. Então, isso acaba que é um dinheiro que ajuda ele a se recompor. Então, são coisas que a gente vai, de acordo com o andar da conversa, da negociação, a gente vai propondo isso para eles. E tem uma outra coisa, a gente está falando muito de leilão caixa. Então, leilão caixa é um perfil de imóveis de médio e baixo padrão. Então, as pessoas são muito necessitadas de dinheiro. Então, qualquer dinheiro ali ajuda. E eles não têm dinheiro para pagar um advogado, para entrar com uma ação anulatória, para poder questionar aquela coisa. Então, é muito mais fácil a gente desocupar com esse perfil do que quando a gente pega o alto padrão. O alto padrão, ele tem advogados, ele tem conhecimento jurídico, ele sabe como brigar. A pessoa Exatamente. do médio e do baixo, ele quer se livrar daquilo, ele quer colocar algum dinheiro no bolso, ele quer resolver aquela questão. Então, é muito mais fácil a gente negociar com esse perfil de ocupante, de mutuários, do que com o alto padrão. Então, eu falo Você tem assim, a uma gente ideia? não tem que ter tanto medo da desocupação. A desocupação é uma parte da etapa. A gente tem que ter medo de comprar sem fazer planilha. Isso aí a gente tem que ter medo. Verdade. Porque leilão é método, né? Não é loteria, não é cassino, é método. Se você seguir uma estratégia razoável, dificilmente você vai ter problema Tem que com fazer leilão uma de imóveis. viabilidade jurídica, né, doutor? Você saber lá como tem Exato, processo, né? Como é que está a exatamente. questão. Bibiana, alguma consideração para fazer? Porque a gente já está aí Não, chegando deixa eu só no contar um finalmente. case. Eu tenho um case que eu falo, que eu gosto muito de falar dele, que eu falo que foi o único processo que eu fiz pro bono na minha vida. Até para as pessoas entenderem por que Quando que eu falo passa. tanto de mamãe caixa. Eu tinha a Vitória, uma menina de 18 anos, órfã de pai e mãe, que recebia uma pensão do pai falecido de R$ 2.500. Vitória bateu na minha porta, querendo comprar um imóvel, porque ela morava numa comunidade, em Realengo, e ela precisava muito sair de lá, porque ela já não estava mais, e ela tinha um irmão menor, que ela tomava conta. E aí a Vitória bateu na porta, querendo saber como é que funcionava essa história de leilão. Foi até a Caixa de Bangu que me indicou a Vitória. E aí eu fiz a aprovação do financiamento para a Vitória. Na época, a Caixa fazia financiamento Minha Casa Minha Vida, que hoje no leilão a gente só consegue financiar na linha SBPE, mas ela conseguiu ainda na Minha Casa Minha Vida. E a Vitória deu R$ 3.000 de entrada para comprar o imóvel dela lá na Hélio do Amaral, atrás da quadra da Mocidade. Ela arrematou o imóvel Uhum. por 60 e pouquinhos mil. A prestação dela ficou em R$ 400 por mês e ela ainda recebeu o subsídio do governo. Mais barato que o aluguel. Ela falou isso, nem na favela onde ela morava ela pagava isso de aluguel. E a Vitória não tinha dinheiro para pagar o registro. Então eu paguei o registro dela e parcelei no cartão de crédito em 10 vezes para ela me devolver o dinheiro. Então, assim, gente, se a Vitória conseguiu, o que você está fazendo aí sentado nesse sofá que não vai conseguir? Uma Verdade, jovem de verdade. 18 anos, órfã de pai e mãe, realizando o sonho da casa própria dela com 18 anos, sem ter nenhum preparo, sem ter nenhuma, sabe? Então, por isso que eu falo que o leilão da Caixa é mãe, eu faço esse trocadilho, essa brincadeira, mas a gente tem muitos casos reais, eu tenho muitas vitórias, né, como essa, que conseguiram. Se ela conseguiu, por que você aí não vai conseguir? Por que você não vai ou realizar o sonho da casa própria? Ontem um cliente meu tomou posse de um imóvel que era de FGTS. Estava com o FGTS parado, foi lá, pegou, falou: olha aqui, eu consegui tirar uma grana lá do FGTS, estava parado. Então, são tantas oportunidades que a gente tem. O Rio de Janeiro é o estado que Verdade, tem mais imóveis dentro do site da Caixa indo a leilão. verdade, verdade. Um daqueles documentos que está lá com você para voltar à conformidade é de um caso igual da Vitória. Entendeu? Então, assim, Ele está saindo de uma comunidade, dando aquela merrequinha lá de entrada, né, acho que ele deu 8 mil de entrada, eu acho, e está financiando o imóvel aí para sair da comunidade. Então, assim, se essas pessoas conseguem, pô, você também consegue, cara. É só sim. parar um pouquinho, fazer conta básica, conta de padaria. Não mergulhar de cabeça sem ter conhecimento. Tá aí, gente. A gente está à disposição de vocês para orientar, para poder mostrar o caminho, para poder orientar do que Exatamente. tem que ser feito. Então, como tem que ser feito. Vai lá, pega um pouquinho de dica do Norberto, minha, ou de quem você confiar, e vamos pegar essa oportunidade. As oportunidades passam na frente da gente, muitas vezes a gente está deixando ela passar. Eu falo que Verdade. leilão é isso. O tempo todo tem oportunidade passando batida.